Olá, galera. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre paralelismo entre retas no plano cartesiano. Antes de fazer a parte teórica, né, a gente tem que lembrar algumas definições. Quando a gente traça duas retas no plano cartesiano, pode acontecer duas coisas. Ou as retas vão se cruzar em algum momento, vão ter um ponto de interseção, né? Vai acontecer isso daqui, vão se cruzar. Nesse caso, a gente diz que as retas são concorrentes, ou vai acontecer isso. As retas vão se manter, vamos dizer assim, no mesmo sentido, né? Elas nunca vão se cruzar. Por mais que você prolongue aqui as duas retas, elas sempre vão se manter assim, na mesma distância. Então, nesse caso, a gente diz que as retas são paralelas. Então, basicamente, desenhando duas retas no plano cartesiano, são essas duas coisas que podem acontecer. Ou as retas vão ser concorrentes ou paralelas. É bom ter em mente que é possível, né, que aconteça das retas serem mais do que paralelas, né? Serem coincidentes. Então é bom ter em mente que esse caso aqui também existe, tá? Também são paralelas, tá? Em particular, né? Só que é mais forte, né? As duas retas são iguais. Então, dito isso, vamos ver a parte teórica, né? No vídeo passado, eu tinha falado um pouco sobre equação geral e equação reduzida. Então, a gente viu como é que chegava na equação geral e a gente viu como é que transformava uma equação geral em uma equação reduzida, beleza? O que eu não fiz foi dar nome aos coeficientes da equação reduzida. Vou fazer isso agora. Quando a gente escreve a equação reduzida, cada um desses coeficientes tem uma interpretação no gráfico, né? Na reta, quando a gente traça no plano cartesiano. Esse n aqui é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear, ele representa ele indica o valor no eixo y onde o gráfico corta. Então, nesse caso aqui, nesse gráfico em verde, o gráfico ele corta o eixo y aqui. O valor do eixo y aqui nesse ponto é o coeficiente linear, que é o n. E esse m ele é chamado de coeficiente angular. Nesse caso, observe que nessa minha reta aqui, né, que eu fiz como exemplo, ele cruza, né, o eixo x e forma um ângulo. Vamos dizer que esse ângulo seja um alfa. Não sei quanto que vale, né? Então estou colocando de forma genérica. Quando a gente calcula o tangente desse ângulo, o valor é esse coeficiente aqui, é o m. Então esse m, ele basicamente é a tangente desse ângulo formado entre o eixo x e a reta, né? Ou seja, basicamente ele indica a inclinação da reta em relação ao eixo x. A partir desse raciocínio, olhando para o coeficiente angular, tem como a gente pensar numa forma de descobrir se duas retas são ou não paralelas, sem precisar ficar desenhando, né? Ó, observe que vou traçar aqui uma reta paralela, para ficar mais claro. Qualquer reta que seja paralela a essa daqui, o ângulo formado em relação ao eixo x vai ser o mesmo. Ó, observe que esse ângulo aqui, ela vai ser o mesmo que essa. Então, se a gente quer saber se duas retas são paralelas, basta a gente olhar para o coeficiente angular. Se duas retas tiverem o mesmo coeficiente angular, significa que as retas são paralelas. Então, essa vai ser
o nosso parâmetro, né? A nossa forma de descobrir se duas retas são ou não paralelas, sem precisar ficar desenhando. Vamos ver uns exemplos para ver como é que isso acontece na prática, né? Vamos lá. Questão 1. Qual é a posição relativa entre as retas 2x menos y igual a 2x menos 1, né? E menos 4x mais 2y menos 7 igual a 0. Ou seja, eu quero saber, né, se essas retas são paralelas ou são concorrentes. Basicamente é isso que eu quero saber. Essa primeira aqui já está na forma reduzida, né? Essa primeira equação já está escrita na forma reduzida. Então a gente já tem aqui diretamente quem é o coeficiente angular, que vai ser o 2, né? Esse aqui não está escrito na forma reduzida. Então qual é a ideia? A gente escreve essa equação na forma reduzida para poder comparar o coeficiente angular. Se forem iguais, as retas são paralelas. Se forem diferentes, são concorrentes. Beleza? E para transformar essa equação numa reduzida é parecido com o que a gente fez no vídeo anterior. Então a ideia é deixar o y sozinho, né? Então, primeiro passo, vou deixar o y aqui do lado esquerdo, né? Vou passar os demais para o outro lado. Ficaria assim, ó. Beleza? Aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar positivo quando passo para o outro lado. E agora, vou dividir toda a equação por 2. Aí aqui vai ficar y, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar 7/2. Observe que quando a gente transforma essa equação geral em reduzida, a gente consegue ver o coeficiente angular, né? O coeficiente angular dessa reta aqui, então, vale 2, que por acaso é o mesmo que essa primeira. Ou seja, essa reta e essa, elas são paralelas. Beleza? Então, nesse caso era só isso, tá? Essas retas são paralelas, mas só que olhando para cá não é tão direto, né? Você teria que reescrever essa equação geral numa reduzida para ficar mais claro que as retas são paralelas. Vamos fazer um segundo exemplo. Antes de ir para o segundo exemplo, deixa eu mostrar aqui como é que ficaria essas retas no plano cartesiano, né? Aqui, ó. Então eu desenhei aqui, né, só para que vocês acreditem em mim que as retas realmente são paralelas, né? Então essa primeira reta é de marrom e essa segunda reta aqui é essa de verde. Olhando aqui, né, visualmente fica mais fácil de ver que as retas são paralelas, mas fazendo essa continha que é até rápida, né? Então é fácil de verificar que elas são paralelas, não precisaria nem desenhar, tá? Aqui é só mesmo para ilustrar que elas realmente são paralelas. Beleza? Vamos para a questão 2. Então, obtém a equação da reta que passa por esse ponto, né? 1 menos 2, e é paralela à reta 2x menos 3y mais 6 igual a 0, né? Eu fiz aqui um esquema para ficar mais claro. Basicamente é o seguinte. Essa reta S aqui seria essa reta marrom. O ponto P é esse ponto aqui. Beleza? Esse pontinho aqui marrom aqui, ó, que é o ponto 1 menos 2. Esse pontinho aqui. Então, o que eu quero saber é qual é a equação dessa reta aqui que está verde. Que ela vai ser a equação... Essa reta verde, ela passa pelo ponto P, né? E é paralela a S. Então, é a equação dessa reta verde que eu quero descobrir. Beleza? A equação da reta que passa pelo ponto 1 menos 2 e é paralela à reta S. Para descobrir a equação dessa reta, primeiro tem que lembrar, né, que ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Y igual a mx mais n, beleza? Por que eu estou escrevendo na forma reduzida e não na forma geral, né? Porque, como eu sei que as duas são paralelas, então elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Aí, qual é a estratégia?
Olhando para essa primeira equação, eu vou obter o coeficiente angular. Então eu já vou ter já o valor de m. Aí depois só vou precisar descobrir quem é o valor de n para descobrir a equação dessa reta. Então essa é a estratégia. A gente descobre primeiro o coeficiente angular, porque tem que ser igual, né? Já que são paralelas. Então a gente vai ter o valor de m. Depois a gente faz mais uma conta para descobrir o valor de n. Então, para descobrir o coeficiente angular, primeiro eu tenho que escrever s na forma reduzida. Então, eu tenho que isolar o y, né? Menos 3y é igual a menos 2x menos 6, beleza? Então, deixei aqui o termo que tem y do lado esquerdo e os demais passei para o outro lado da igualdade. Nesse caso, assim, pode dividir tudo por menos 3, ou primeiro você pode multiplicar por menos 1 dos dois lados da equação. Eu vou multiplicar por menos 1, beleza? Multiplicar por menos 1 basicamente é trocar o sinal de todo mundo, dos dois lados da igualdade. Que é negativo vai ficar positivo, que é negativo vai ficar positivo, e que é negativo vai ficar positivo. E agora eu vou dividir tudo por 3. Porque aqui vai ficar 1y, que é a mesma coisa que y, aqui vai ficar 2 terços, e aqui vai ficar 2. Beleza? Então, essa é a reta S, né, na forma reduzida. Observe, então, que o coeficiente angular dela é de 2 terços, beleza? O coeficiente angular da reta S é 2 terços. Como tem que ser paralela à reta que a gente quer descobrir, né? Então a nossa reta também vai ter esse coeficiente angular. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente quer descobrir a equação da reta, né? Então a gente quer descobrir basicamente quem é o m e quem é o n. O m tem que valer 2 terços, porque tem o mesmo coeficiente angular. Agora falta descobrir o n. Se eu descobrir quem é o valor de n, eu tenho a equação da reta, beleza? Como é que eu faço para descobrir o n, né? Ele também deu esse ponto aqui. Esse ponto a gente ainda não usou. Agora que a gente vai usá-lo. Quando x vale 1, y vale menos 2. Como a nossa reta ele passa por esse ponto, então a gente pode trocar o x e o y aqui, né? Ele tem que satisfazer a equação tem que satisfazer essa igualdade aqui quando a gente troca esses valores. Então a gente troca no lugar do y por menos 2 e no lugar do x por 1. Vai ficar assim, ó. Mais n. Ficou uma equação só com uma incógnita. Agora é fazer a continha para descobrir o n, né? Tem que isolar. Menos 2 é igual 2 terços vezes 1. Bom, qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? Isso aqui não tem nem muito o que pensar. Aqui eu vou passar o 2 terços para o lado esquerdo. Que aí a nossa incógnita já fica isolada. Aqui, né, um número inteiro subtraído de uma fração, então a gente pode usar a ideia de número misto, que é mais rápido, né? A gente pega esse 3 e multiplica por menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6. E esse 3 vira denominador de todo mundo, aqui, né, desse lado. Menos 6 menos 2 dá menos 8 terços. Claro, né, que a resposta... Ou seja, se menos 8 terços é igual a n, significa que n é igual a menos 8 terços, né? Só que no final a gente escreve da forma certa. Então, a gente já descobriu n. Acabou, tá? Então, a nossa equação ela é essa daqui, ó. 2 terços de x menos 8 terços, beleza? Porque ela era assim, né? mx mais n. O m vale 2 terços e o n vale menos 8 terços. Então, substituindo, fica essa equação aqui. Então, essa é a equação dessa reta verde, né? Que é paralelo à reta S e passa pelo ponto P.
Beleza? Então era isso que eu queria fazer nesse vídeo, gente. Valeu!